Olá, meu nome é Cecília Saraiva, eu sou a professora, eu sou professora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, do curso de matemática, e também coordenadora da disciplina Lógica e Teoria dos Conjuntos, a partir desse período 2026/2. Então, eu resolvi vou começar a fazer uma série de pequenos vídeos curtos sobre algumas dúvidas que são consistentes desse conteúdo e que eu considero mais relevantes, né? Então, esse vídeo que a gente vai começar a fazer agora é sobre quantificadores, que aparece já na aula um, né? É um conteúdo muito importante nesse curso, né? Na matemática em geral. Então, de onde surge isso, né? Na verdade, a lógica que a gente conhece, que a gente usa na matemática, ela usa símbolos para proposições, para pontuação, e para quantificação. A gente vai ver com calma isso no futuro, né? Tem algumas coisas que vocês já viram, por exemplo, conectivos, né? São símbolos para conectar proposições, para conectar sentenças lógicas, né? Sentenças declarativas. Então, você tem lá o e, que é nosso símbolo para o e, que é a conjunção. Tem o símbolo para o ou, que é esse Vzinho, tá? Esse ou, lembrando, não é um ou exclusivo. Você pode ter uma coisa ou outra. Não é como você torcer para o Vasco ou o Flamengo, né? Teoricamente, você só pode torcer para um, a não ser que você seja vira casaca, mas normalmente as pessoas não são assim, né? Então, esse ou da matemática é um ou que inclui várias possibilidades, né? Então, você pode fazer natação ou musculação, ou você pode fazer os dois, tá? Então, é isso. E esse ou aqui a gente chama de disjunção, tá? Então, esse aqui são dois exemplos de conectivos. Conectivos, eles conectam proposições que a gente normalmente usa, os símbolos para as proposições, esses símbolos são letrinhas minúsculas, né? Letrinhas minúsculas. É, podem ser letras gregas também, em outros livros, outros contextos, mas a gente está usando no nosso curso é, letras proposições. Letras minúsculas, P, Q, R, S, etc. Tá? Então você vai ter lá uma frase assim: hoje acordei, hoje acordei e vou tirar esse hoje para não confundir, tá? Porque o hoje pode ser parte, mas eu vou só me ater ao essencial, tá? Então, acordei, acordei e tomei café. Né? Então, você tem esse E aqui, bem claramente separando duas coisas que você está afirmando que fez e que você pode atribuir um valor de verdade, ou é verdadeiro ou falso. Então, acordei, você pode representar pela letra P, por exemplo, e tomei café pela letra Q. Então, simbolicamente, essa frase pode ser traduzida em termos lógicos como P e Q. Isso aqui é a representação simbólica dessa frase que eu acabei de escrever. Então, até aqui a gente usou conectivos e símbolos proposicionais. Tem o ou, né? Eu poderia ter falado lá que tomei café ou chocolate, né? Então, posso ter tomado os dois, né? Mas um dos dois eu tomei, tá? E aí seria P ou Q, com a disjunção Vzinho, que a gente viu ali em cima. Mas como essa aula não é sobre isso, especificamente, eu queria me deter no terceiro ponto dos símbolos dos quantificadores, que geram dúvidas. O que são os quantificadores? Eles se relacionam com essa ideia de quantidade mesmo, de quantificação. Mas não é que você use os quantificadores para contabilizar nada. Eles denotam duas coisas em matemática, tá? No discurso matemático comum, padrão. Então, você tem lá, por exemplo, ah, uma frase do dia a dia, uma frase que eu posso falar assim: existem estudantes que gostam de lógica, tá? O que eu estou dizendo? Existem
elementos de um certo conjunto. A gente não viu ainda conjuntos, mas use só a sua intuição, tá? Então, pensa assim, eu tenho estudantes, são elementos de uma coleção que tem uma certa propriedade, tá? Então, eu posso imaginar aqui os estudantes como sendo vou chamar de conjunto dos estudantes, vai ser esse conjunto aqui, tá? Então, eu vou chamar de, deixa eu representar do jeito certo. Eu vou chamar de, da letra pela letra E, tá bom? É o conjunto, é uma coleção de todos os elementos X estudantes. Então, cada estudante é um xizinho, tá? Então, eu vou pegar todos os estudantes. E aí, tem aqueles que gostam de lógica e tem aqueles que não gostam de lógica. Pode ser os que gostam mais ou menos, mas vamos tentar simplificar aqui, tá? Então, vamos só colocar como os que gostam e os que não gostam. Então, dentro desse conjuntão, que é o E, eu vou separar em dois subconjuntos, que no futuro a gente vai ver com mais calma o que significa isso. Mas são duas subcoleções, os que gostam e os que não gostam. Então, o que que acontece? Eu posso representar essa parte aqui, né, dos que gostam, ela tem, sempre tem um verbo associado, uma ação, né, uma ação ou alguma propriedade, né? Então, eu não peguei todos os estudantes, eu só estou considerando, só quero considerar, nessa minha frase aqui, essa frase aqui, eu só quero considerar os estudantes que têm a propriedade de gostar de lógica, tá? Então, o que que eu vou fazer? Essa é uma forma de você modelar, tá? Para ajudar você a identificar os padrões. Então, eu tenho um conjunto, os elementos desse conjunto e a propriedade desses elementos. Eu vou chamar de P de X, que é gostar de lógica, ou gostam de lógica, tá? Você pode colocar, escrever do jeito que você quiser. A questão é que você tem que usar o verbo. Então, a propriedade aqui é gostar de lógica. Então, você precisa de um conjunto, de uma propriedade, e aí surge o quantificador que está lá escondidinho na sua frase, ó. Existem. Nem sempre o verbo é existir. Eu poderia ter usado outras palavras, como a, né? Tem estudantes que gostam de lógica, né? Tem esse verbo em português, a gente usa muito de maneira informal. Tem gente que gosta de lógica, né? Então, eu estou usando estudante. Existem estudantes, mas você vai ter que interpretar em cada situação, tá? Então, eu posso resumir essa frase, eu posso resumir, não, eu posso reescrevê-la com uma simbologia, tá? Então, ela é o seguinte: ela vai ter um quantificador, que é o existe, que o símbolo dele é um ezinho, é um E maiúsculo, na verdade, ao contrário, tá? Vai ter um conjunto implícito, conjunto de elementos X, que no caso é o meu esse E aqui, tá? Coincidentemente, é um e a propriedade que você escolheu para falar dela, tá? Então, essa aqui é a nossa propriedade. Eu tô só. Deixa eu colocar aqui a propriedade, do lado de lá eu vou colocar o símbolo, tá? Então, propriedade vai ser P de X. Então, como é que eu resumo aqui, simbolicamente, a frase? Existem estudantes que gostam de lógica, vai se transformar assim, nisso aqui, ó. O E de existe, X, tá? Eu vou até escrever assim. Existe X pertencente a E, depois eu vou tirar esse E daqui, tá? Então, existe X pertencente a E, ou seja, existem estudantes que pertencem ao conjunto E, que têm a propriedade gostar de lógica, P de X, tá? Então, se você quiser de maneira mais simplificada, se o conjunto E, que é o conjunto em questão, está bem claro qual é o conjunto, você pode somente escrever assim: existe X, tal que P de X. É uma forma de você escrever, tá? Às vezes você vê assim: existe X, dois pontos, P de X, tá? É outra maneira alternativa de você escrever. Mas aí, o que que acontece? Pronto, uma boa parte do trabalho já foi feita, que é você
escrever a sua frase original em forma simbólica. Agora, eu quero escrever a negação disso, né? Eu quero. O que seria negação? Toda proposição, vocês viram, toda proposição ou toda sentença lógica, toda frase que pode ter uma declarativa, né? Que pode ter um valor verdade, ela tem uma negativa, né? Pelo princípio da não contradição, ou é verdadeiro ou é falso. Então, tem um verdadeiro e tem a sua versão oposta, que é falsa. Eu não estou dizendo qual seja a verdadeira ou a falsa aqui, tá? Eu sei que é verdade que existem estudantes que gostam de lógica por experiência minha, como professora de lógica, tá? Professora de matemática e de lógica matemática. Mas existem também pessoas que não gostam. Bom, então o que que eu vou fazer? Eu quero escrever a negação. A negação é, o que que é a negação? Então, ela é a proposição que tem o valor lógico oposto. Se você tivesse que negar essa frase, a primeira coisa que eu tenho certeza que vocês pensaram é o seguinte: eu quero a negativa de existem estudantes que gostam de lógica. Então você vai dizer assim: ah, não existem estudantes que gostam de lógica. Ok, você coloca um não na frente de tudo. É uma forma mais simples de você negar. Só que nem sempre você fala assim em português, tá? Nem sempre é possível você falar dessa maneira. Nesse caso, dá. Mas existe uma consequência disso na nossa simbologia, que é o seguinte, ó. Se você diz, vou repetir aqui, tá? Então, a nossa simbologia, a versão simbólica tá aqui, ó. Existe X, tal que P de X. Existem estudantes que gostam de lógica. Então, existem estudantes que gostam de lógica. Muito bem. Aí eu vou negar isso agora. Então, eu quero que não existem estudantes, tá? Então, eu vou acrescentar esse não aqui. Isso aqui vai ser a negativa. Só que como é que você pode dizer isso de outro jeito? Que não tem isso, tá? Olha, pode ajudar para gente a própria simbologia. Então, esse não existe, eu vou colocar o não, vocês lembram que assim, o símbolo do não é esse tiozinho, tá? Então, essa frase inteira, eu vou colocar aqui, não, a frase inteira. Existe X, tal que P de X, tá? E aí, o que que acontece? Quero passar isso para dentro. Esse não, tem como você passar ele para dentro das coisas aí, tá? Vamos refletir. Vamos refletir olhando o nosso conjuntinho aqui, ó. Eu disse que existem estudantes que gostam de lógica. Então, o que eu estou dizendo é que essa parte aqui, ó, dos que gostam, não é vazia. Tem alguma coisa lá, tem gente lá. Tem gente que gosta de lógica. Então, negar isso seria dizer que essa parte é vazia. Ou seja, o conjunto que representaria essa negação seria assim, ó. Todo mundo não gosta, tá? Então, seria todos. Unanimidade. Não estou dizendo que isso é verdade, não, tá? Pelo amor de Deus. Vocês têm que gostar um pouquinho de lógica. Então, ó, lógica dá senso crítico pra gente, né? Então, todos. Isso seria a representação do conjunto dessa frase negativa. Todos não gostam, tá? Mas a gente não fala assim em português, né? Todos não gostam. Vamos escrever isso. Esse todos, ele tem uma representação. Também todos, para todo, tá? Outra forma de você falar para todo. É mais comum em matemática ver essa forma. Mas nesse caso, todos, a gente usa um A de cabeça para baixo, tá? Que é o quantificador para todo. Ele representa essa ideia do todo mundo, todos, o conjunto inteiro, tá? Então, você já está vendo o seguinte: a negação do existe é para todo, tá? E vai acontecer a mesma coisa com para todo. A negação do para todo vai ser o existe. Então, como é que eu vou representar isso? Ó, vamos usar esse desenho do conjunto aí, ó. O que que eu quero então? A negativa. Negação. Negação. Vai ser para todo x do E, lá do conjunto E, não é verdade o P de x. Então, eu tenho não P de x. Não gostam, tá? Ou seja,
todo estudante não gosta de lógica. Só que em português a gente não fala assim. Essa aqui é a negativa simbólica, tá? Então veja, a frase original era existe x tal que p de x. Eu coloquei um não na frente, esse carinha aqui, ó, virou, a negativa virou isso aqui, né? Então essa aqui é a versão negativa usando o outro quantificador que vocês também aprenderam, tá? Então, esse para todo x não p de x, como é que a gente traduz de volta agora para a vida real? A gente não fala assim, todo estudante não gosta de lógica. A gente não fala assim, né, no português. A gente fala como? Nenhum gosta, tá? Então, isso aqui é equivalente a. Eu vou até colocar o símbolozinho de equivalência já, ó. Isso aqui vocês vão aprender que é o símbolo de equivalência, tá? Então, é a mesma coisa que dizer nenhum estudante gosta, porque esse nenhum já está carregando a negativa, tá? Gosta de lógica. Se você responder isso aqui, em termos computacionais, lógicos, matemáticos, está certo. Mas em termos de português, ninguém vai entender o que você está falando. Vão achar que você tem alguma questão cognitiva, tá? Então, todo estudante não gosta de lógica. Vão achar que você é estrangeiro, que você não fala português muito bem, tá? Então, na língua portuguesa é nenhum, ok? Assim como a negativa de nenhum estudante gosta de lógica, é que existe alguém que gosta, que é o que a gente tem lá em cima no começo do nosso vídeo, tá? Então, da mesma maneira que você fala, acabei de falar, né? Que a negação do existe é para todo, não, tá? Você vai falar, não existe alguma coisa que faz não sei o quê. Isso é a mesma coisa que dizer, para todo, não temos o não sei o quê, tá? Então é isso que você tem que entender. Da mesma forma, a negação do para todo, não para todo, existe alguma coisa que não faz aquilo, tá? Então, ó, por exemplo, todo dia de julho foi chuvoso. Todo dia de julho foi chuvoso, do último mês de julho, tá? Estou dizendo que para todos os elementos do conjunto dos dias de julho, aconteceu uma coisa, que foi chover, tá? Então, como é que eu posso simbolizar isso? Para todo x, p de x, onde para todo x, o x ele pertence a qual conjunto? Ao conjunto dos dias de julho, tá? Eu vou até chamar isso aqui de J, que é o conjunto dos dias de julho, do mês de julho. Eu não vou usar esse J, não, tá? Eu podia usar, mas não vou usar, não. E P de X vai ser o quê? Choveu, né? Foi chuvoso, tá bom? Então, como é que você nega isso? Teve algum dia em que não choveu, né? Então, como é que você. A negação seria não. Você teve isso aqui, né? Não para. Eu só estou repetindo, tá? Para todo X, P de X. Como é que você escreve isso de um jeito que faça sentido, tá? Você vai transformar esse para todo em existe e esse não vai passar para dentro do P de X, para o lado do P de X, né? Não P de X. Quando você for traduzir isso para a língua portuguesa, vai ser o quê? Existiu algum dia, ou pelo menos um dia, de julho que não foi chuvoso, ou que não choveu, tá? É isso. Então não é tão difícil. Só pensa assim: a negação do para todo existe, do existe para todo, onde você tem que colocar a negação aqui dentro, tá? Se você não colocar, você não está negando, ok? Lembrando que a negativa, ela tem essa propriedade de ser uma, ela é uma outra proposição que tem o valor lógico oposto ao valor lógico atual. Então, por exemplo, se a sua frase atual for verdadeira, a negação é falsa. Se a frase atual for falsa, a negação é verdadeira.
ok? Eu não estou discutindo a validade dessas coisas. É a forma. Lógica é forma. Não é sobre ser verdadeiro ou falso, tá? É sobre qual é a forma, a estrutura da sua frase que te dá uma informação específica. E aí aquilo pode ser verdadeiro ou falso, que você vai julgar depois, ok? Bom. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, é só para ajudar nos estudos de vocês, tá? Eu vou fazer mais no futuro, então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, procurem a tutoria, tá? Não deixe de procurar os tutores, é muito importante, tá? E leiam o texto e façam os exercícios o máximo que vocês puderem, tudo bem? Então, é isso, até a próxima.